Com Jorge infiel exposto, marido descobre o caso secreto da esposa. Bem-vindo ao Reddit Falador 2. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Meu nome é Jake Baxter, faz um ano desde que o mundo como eu conhecia explodiu na minha cara, embora eu suponha que esteja errado dizer que o mundo não explodiu por si só, eu o destruí. Eu destruí tudo ao meu redor e me afastei da destruição sem falar do meu papel nisso. Minha esposa era uma dessas traidoras e eu senti prazer perverso em destruir todos com ela até o meu despertar. Eu era um marido feliz e inocente, apaixonado pela minha esposa e encantado com nossa vida juntos. Tudo estava indo muito bem, estávamos casados há quase 5 anos e tínhamos nossa própria casinha com bons amigos e vizinhos, bons empregos e famílias de apoio. Ganhamos mais dinheiro do que precisávamos para viver e economizamos para um futuro que acabou sendo muito diferente do planejado. Gostaria de poder lhe contar algo sobre nós ou nosso casamento que fizesse sentido nessa história, mas a verdade é que nem eu mesmo entendo. Casei-me com meu amor da faculdade, ela era doce e gentil e engraçada, ela era amorosa e afetuosa, não era do tipo que flertava o tempo todo com outros homens, não se vestia provocativamente e eu nunca duvidei que ela fosse fiel a mim. Eu trabalho em um laboratório de pesquisa e engenharia que desenvolve eletrônicos altamente especializados para a NASA e o Exército, brincamos chamando-o de central de nerds. A coisa peculiar sobre a maioria dos nerds é que nós fazemos coisas muito complexas no trabalho, mas em casa somos bem simples. O que você vê é o que somos, não há truques porque não somos bons nisso. Muitas pessoas pensam que prodígios são adolescentes, talvez por seus padrões sejam mesmo, nós rimos de piadas bobas, citamos filmes e obras obscuras e somos fascinados pelos detalhes da existência. Qualquer sofisticação que possuímos não é apreciada em círculos sociais, por outro lado, sabemos que se perdermos nossa reputação de dizer a verdade, estamos acabados. Nerds não mentem, nossa reputação é nossa carreira e ambas são baseadas na verdade. Minha esposa, Jay, trabalha em alta finança em uma empresa chamada Watson. Eles são grandes jogadores no lado financeiro de grandes projetos de construção e parecem estar envolvidos em muitos dos maiores projetos de construção nos estados do meio Atlântico. O escritório fica no centro da cidade e Jay trabalha com muitas pessoas surpreendentemente sem instrução. Eles entendem de dinheiro e alguns deles conseguem programar uma planilha, mas confesso que toda vez que converso com os colegas dela, sinto como se estivesse de volta ao ensino médio, é pura verdade. Jay e eu tínhamos 2 gatinhos, eles eram irmãos, queríamos chamá-los de Lewis e Clark. Um dos colegas dela disse muito seriamente: não é ruim, mas você realmente deveria dar nome de alguém famoso, sabe como é, eles são os descolados e eu sou invisível. Jay e seus colegas de trabalho sempre passam por todas as opções, se não está escrito, não significa nada para eles. Eu nunca gostei disso, mas sempre achei que fosse algo do trabalho dela e não dos valores dela. Meu Deus, como eu estava errado. Enquanto os nerds pensam individualmente e se juntam para testar suas ideias, os financeiros pensam coletivamente, eles se identificam com o grupo. A única vez em que eles pensam como indivíduos é quando estão procurando o próximo degrau e tentando subir na hierarquia. Eu não gostava de muitos deles, mas não os detestava de verdade até o final. O primeiro sentimento desagradável que tive foi na festa de Natal da Watson, foi realizada no Hotel Marriott do outro lado da rua do escritório da minha esposa. Todos estavam conversando livremente e metade do tempo eu não sabia se estava conversando com um colega de trabalho ou com o cônjuge deles, as bebidas estavam fluindo e, por acaso, fiquei parado no bar ouvindo uma mulher dizer à outra: tenho que passar pelo meu marido do trabalho antes de fazer isso. Foi estranho ouvir isso, queria me virar para ver quem estava dizendo, mas congelei. Uma voz silenciosa na minha cabeça disse: pare, ouça, não diga nada, tente ficar invisível por apenas um momento. Todos nós vamos sair de férias na próxima semana, mas acho que não vai durar até lá, sabe, é uma semana inteira sem atravessar a rua. Ambas as mulheres riram. Você sempre pode ter uma pequena emergência com uma conta no trabalho, isso as fez rir ainda mais. O que ela quis dizer com atravessar a rua? Eles pensavam que teriam que voltar ao trabalho no meio da festa de Natal ou mais tarde. Eu não entendi o que ouvi, mas aquilo me incomodou. Lembro-me de pensar: caramba, será que eu realmente casei com a mulher certa? Seja lá o que eles pensam, não parece bom.
Então, deixei isso pra lá e voltei para a festa. Não pensei nisso novamente pelos próximos 3 semanas. Na sexta noite eu estava subindo as escadas forradas de carpete do nosso porão quando ouvi minha esposa dizer: ok, eu vou começar agora mesmo, 4h40, querida, para que serve uma esposa afinal? Então ela riu. Esposa, o que diabos é isso? Eu dobrei o canto exatamente quando vi Jay desligando o telefone. O que tudo isso poderia significar? Perguntei. Fiz o meu melhor para dizer isso sem um toque de acusação. Ela quase saltou da cadeira, eu a surpreendi. Ah, foi o Henry Thomas, é para o trabalho amanhã, preciso ir ao escritório e na próxima semana estaremos trabalhando até tarde. Surgiu uma oportunidade de montar um pacote de financiamento para o novo complexo de apartamentos que estão tentando construir na Rua J, 5h12. Lembrei-me da conversa que ouvi na festa de Natal. 3VY é como uma pequena conta de emergência, disse eu. Jay riu. Black? Não sei se eu chamaria isso de emergência, mas é uma oportunidade boa demais para deixar passar. Ambos trabalhamos muito este ano, eu estava esperando que pudéssemos relaxar um pouco neste mês e passar mais tempo juntos. Querida, não seja tão chato, você tem que aproveitar essas oportunidades quando elas se apresentam, ou você as perderá para sempre. Vou compensar você. E o que é toda essa conversa sobre o esposa? Eu pensei que você fosse minha esposa. Quantos maridos você já teve? Um flash de choque passou pelo rosto dela, ela não sabia que eu tinha ouvido. Ela tentou escondê-lo por trás de um sorriso apressado. Gá, você bobo, é assim que falamos no escritório. Nós nos juntamos para trabalhar em projetos e às vezes brincamos que vemos mais nossos parceiros de trabalho do que nossos maridos e esposas em casa, é só a nossa brincadeirinha. É o que eles dizem, Jay falou confiantemente, até com um pouco de superioridade. Ela sorria, mas suas mãos tremiam. Eu só vou passar amanhã por algumas horas para resolver o caso e então passaremos o resto do fim de semana juntos. O restante da noite de sexta-feira passou tranquilamente, e Jay saiu para o escritório na manhã de sábado como se fosse um dia normal de trabalho, exceto pela roupa casual. O resto do fim de semana juntos só começou depois das 19 horas de sábado à noite. Não me entenda mal, entendo o trabalho árduo e os prazos, simplesmente não gosto de segredos no casamento, e senti que havia muito mais mistério no meu casamento do que eu suspeitava. Naquele sábado, pensei muito sobre segredos enquanto esperava Jay voltar para casa. Embora eu sempre contasse histórias sobre o trabalho ou histórias que eu ouvi no trabalho, percebi que ela nunca me contava sobre o trabalho dela. Era como se ela tivesse 2 vidas, uma no trabalho e outra em casa. Nunca percebi o quanto ela me excluiu dessa parte da vida dela. Quando minha esposa finalmente voltou para casa na noite de sábado, ela foi direto para o chuveiro e eu grelhei bifes. Não conseguia parar de pensar naquela observação na ligação telefônica. O esposa, mesmo que fosse inocente, me fez sentir desconfortável. Não gostei nem um pouco. 2 frases daquela festa de Natal continuaram ecoando na minha cabeça, uma era o marido que trabalha e a outra era cruzando a rua. Seria literal ou figurativo? Haviam 2 prédios do outro lado da rua do escritório de Jay, um era uma clínica médica grande e o outro era um hotel Marriott. Me ocorreu que muitas pessoas naquela festa de Natal pareciam surpreendentemente bem informadas sobre esse hotel. Eu me dizia constantemente que provavelmente eles almoçavam lá e hospedavam clientes visitantes, mas, em meu estado de desgosto, eu continuava imaginando um cenário diferente. Na semana seguinte, decidi que precisava sair do laboratório e almoçar no meu carro. Durante o almoço, meu carro estava estacionado a uma quadra da empresa onde Jay trabalhava, e eu acabei tendo uma ótima vista da rua entre o escritório dela e o Hotel Marriott. O que vi não gostei. Por volta das 11h45 da manhã de segunda-feira, antes do almoço, cerca de meia dúzia de casais, um homem e uma mulher, atravessaram a rua e entraram no Hotel Marriott. Por volta das 12h30, pude ver os mesmos casais retornando aos seus escritórios. Não havia grupos de 3 ou 4 mulheres se encontrando para almoçar, apenas casais. Não vi minha esposa entre eles, mas não fiquei feliz. Eu vi a mesma coisa na terça-feira, casais diferentes, mas o mesmo comportamento. Eu sabia que não podia entrar no Marriott e assistir ao lobby, muitas pessoas me reconheceriam, principalmente minha esposa, se ela me visse lá.
Eu precisava de ajuda, nunca em meus sonhos mais loucos ou pesadelos eu pensei que faria o que fiz a seguir. No mesmo dia, contratei um investigador particular chamado Harvey Madison. Eu contei a ele o que eu sabia e o que eu precisava saber, e então lhe dei uma foto da minha Jenny. Ele me disse para fazer a coisa mais impossível imaginável, ele disse para não pensar nisso e apenas voltar à minha vida e agir normalmente. Provavelmente não significava nada e se fosse algo tão desagradável, eu logo descobriria. Eu disse a ele que realmente esperava que eu estivesse desperdiçando meu dinheiro e voltei ao trabalho. Eu não tinha desperdiçado meu dinheiro. Na quinta-feira de manhã, Harvey encontrou comigo em seu escritório para me dar as más notícias. Minha esposa entrou no lobby do Hotel Marriott na manhã de quarta-feira às 11h45, o braço de Henry Thomas em volta dela. Eles ficaram no balcão da recepção o tempo suficiente para pegar uma chave e foram direto para o quarto andar. Eles voltaram pouco antes das 12h40. Harvey Madison teve uma breve e muito confidencial conversa com a recepcionista. Minha esposa e seu colega de trabalho eram visitantes regulares do hotel. A conversa de Harvey no balcão me custou $300 e Harvey me avisou que isso era apenas um adiantamento. Eu precisava de provas concretas e isso significava gravar um vídeo de dentro do quarto. Eu me odiava pelo que estava pensando, mas meus pensamentos sobre minha esposa estavam se tornando cada vez mais sombrios. Para conseguir o que eu queria, o carregador tinha que cooperar conosco. Harvey precisava saber em qual quarto Jenny e seu colega de trabalho estariam, então o carregador reservaria o mesmo quarto imediatamente antes e imediatamente após a visita deles, permitindo que Harvey instalasse uma pequena câmera de vídeo no quarto. Isso significa pagar aluguel e um suborno, mas eu podia arcar com isso, então paguei. Tive uma semana ruim, tentei evitar Jenny o máximo possível, mas ela me perguntou por que eu estava agindo tão estranho. Eu apenas disse a ela que era por causa do trabalho, mas duvido que a tenha enganado. Ela queria fazer amor e eu disse a mim mesmo que se ainda não tivesse contraído nenhuma DST, provavelmente não contrairia, então fizemos, mas meu coração não estava nele. Minhas únicas emoções eram raiva e dor. Eu sentia que meu casamento estava morrendo, mas eu ainda tinha muito poucas evidências. Sem explicação, eu sabia que ela estava traindo, mas tentei me convencer a não julgar definitivamente até que tivéssemos um vídeo do quarto. Eu precisava ver para ter certeza absoluta. Harvey ligou para o carregador e ele reservou o quarto certo para a quarta-feira seguinte, manhã e noite. Cheguei ao escritório de Harvey na quinta-feira de manhã. Agora eu tinha provas e o sofrimento que acompanhava. Assisti a um vídeo de 40 minutos da minha amada esposa, o centro do meu universo, fazendo sexo com seu colega de trabalho, Henry Thomas. O mundo como eu conhecia tinha chegado ao fim. A mente de um nerd às vezes segue direções estranhas. Lembro-me da antiga anedota sobre o marido que chega em casa e descobre que sua esposa está traindo-o. Ele aponta uma arma para a própria cabeça e diz à esposa: "Oh, não ria, você é a próxima." Prometi a mim mesmo que faria as coisas na ordem correta, eles pagariam e eu sairia satisfeito, mas antes disso, eu precisava de um tempo para me afastar por alguns dias. Eu não conseguia ficar na mesma casa que Jenny. Falei com meu chefe e combinei tirar o resto da semana de folga. Se alguém perguntasse, eu precisava ir a Valobs o fim de semana todo. Fui para casa, fiz uma mala, deixei um bilhete e fui para o oeste. Eu tinha um amigo de infância, David, que morava a cerca de 1 hora fora de Baltimore, e ele concordou em me hospedar durante o fim de semana. Agradeci por nossos caminhos não terem se cruzado enquanto eu estava em casa. Não sei o que teria feito, mas eu não estava em condições de agir normalmente. Eu precisava de tempo para pensar, planejar e, mais importante, me acalmar. Deixar aquele bilhete foi a primeira vez que menti para minha esposa. Eu realmente me senti mal, mas precisava ir embora e não ia ceder. A viagem para o oeste me deu tempo para pensar: eu realmente conhecia essa mulher? Ela era tão boa em compartimentar sua vida a ponto de racionalizar ter 2 maridos? Uma coisa eu sabia com certeza: minha esposa confundiu ingenuidade com estupidez. Eu nunca fui estúpido e mentir para um marido que confia completamente em você não é um truque esperto. Agora, os dias de confiança haviam ficado para trás, meu casamento estava morto, e tudo o que restava era um funeral. O que é especial sobre amigos de infância é que eles te conhecem completamente.
Eles sabiam quem você era na época, quem você é agora e o que você pensa o tempo todo. Você não pode se esconder deles. Meu amigo lia tudo em meu rosto, não mais que 2 minutos depois de eu cruzar a porta de sua casa, contei a ele as notícias e, como bons amigos, ele ficou tão furioso quanto eu. Então havia sua esposa, Marie, que tentava nos acalmar e nos fazer pensar. Ela não estava de forma alguma defendendo a Jenny, ela só queria que eu soubesse exatamente o que eu queria e não enlouquecesse. Não há dúvida de que precisamos da perspectiva de uma mulher para realmente entender o que está acontecendo. Eu estava com raiva da minha esposa e do colega de trabalho dela, mas o foco dela estava em todas as outras mulheres que trabalhavam no escritório. Em sua opinião, eram as mulheres que controlavam o sexo, e todas as mulheres lá participavam disso através de seu comportamento ou simplesmente fingiam não ver. Ela disse que os homens são os porcos e que é trabalho das mulheres civilizá-los. Então ela sorriu para o marido, que concordou relutantemente. Eu quero destruí-los a todos. Estou me divorciando da minha esposa, aquela mentirosa traidora. Ela me traiu e obviamente não foi a primeira vez. Mas eu quero machucar todos eles. Eu quero fazer com que o Sr. Henry Thomas deseje nunca ter nascido, e quero que todos os pilantras deste escritório se arrependam todos os dias quando atravessarem a rua para o hotel. Marie tentou me repreender, tenha certeza de estar preparado para as consequências. Pode haver uma razão para o que aconteceu que você não sabe. Ela pode se arrepender tanto de suas ações que nunca mais fará isso. Você ama essa mulher o suficiente para se casar com ela. Você quer jogar tudo fora agora? Pense sobre isso. Eu peguei o pendrive com o vídeo, eles assistiram comigo. Henry Thomas era um vendedor de papel, seu trabalho envolvia dinheiro, onde eu ia atrás dele depois do trabalho, ele ia a restaurantes caros. Henry Thomas era um cavalheiro. Durante 40 minutos, assistimos minha esposa se entregar a seu colega de trabalho. Parecia que ela estava em um filme pornô. O estranho era que a maioria da conversa se concentrava no trabalho, enquanto se despiam eles falavam sobre o projeto atual e, mais tarde, enquanto se vestiam, discutiam a programação para a tarde. Depois que ele se recuperou do primeiro round rápido, ela o levou para a segunda vez, como uma cavaleira, ela pulava como uma garotinha em uma bola de praia e gritava tão alto. O vídeo capturou o olhar de êxtase em seu rosto quando ele terminou. Eles nunca usaram camisinhas. Quando o vídeo acabou, havia silêncio no quarto. Eu me virei para Marie e perguntou por quanto tempo eu tenho que pensar sobre isso. Ela apenas balançou a cabeça, me abraçou e saiu para fazer o jantar. Meu amigo David se tornou um advogado quando cresceu, sua esposa ensina ciências em uma escola de ensino médio. Ambos têm mentes analíticas incríveis. Conversamos muito naquele fim de semana e, com a ajuda deles, formulei um plano. Liguei para o Harvey e disse exatamente o que eu queria. Ia me custar muito, mas se eu fosse paciente, não seria difícil de realizar. Decidimos dividir o escritório da minha esposa em 2 grupos, havia a equipe de gerenciamento e aqueles que trabalhavam em estreita colaboração com a Jenny. Era um grupo de cerca de 10 pessoas, além de seus cônjuges de trabalho. 16h09, eu queria que eles fossem mais do que apenas queimados, eu queria que fossem reduzidos a cinzas. Os outros sentiriam o calor, mas não desperdiçaria meu dinheiro queimando-os. O Harvey instalou câmeras de vídeo nas salas da equipe de gerenciamento e nos funcionários que ele tinha como alvo. Os outros seriam filmados ao entrar e sair pelo saguão do hotel. Quando estivesse pronto para entrar com os papéis do divórcio, processaria simultaneamente a empresa e compartilharia o que eu tinha com os cônjuges de cada um de seus funcionários. Passei muito tempo naquele fim de semana me perguntando se tinha perdido os 16h39 sinais. Deve ter havido alguns sinais. Ela nunca parecia não amável, era solidária quando descrevia as dificuldades no meu trabalho. Será que ela realmente viveu 2 vidas sem culpa? Seria ela uma sociopata? Sua reação nervosa quando perguntei sobre a observação da esposa naquela primeira sexta-feira me disse que ela distinguia o certo do errado, ou pelo menos sabia que suas ações poderiam ter consequências. Eu não conseguia entender como alguém poderia passar por 2 vidas sem ter um colapso nervoso. Em algum momento durante o fim de semana, ocorreu-me que, ao sair da cidade, eu, 17h14,
tinha dado a Jay e a seu colega de trabalho marido a oportunidade perfeita de usar a nossa casa para um encontro à noite. Pensei nisso, fiquei com raiva e depois percebi que não importava nem um pouco. Eu estava divorciando dela, independentemente de suas ações. Agora, eu manteria a maldita cama dela, apenas por precaução, e pegaria o que eu queria do resto. Preparei-me para a ação à frente e dirigi para casa no domingo à noite para economizar algum dinheiro. Decidimos não filmar nenhum dos cônjuges de trabalho nos quartos de hotel mais de uma vez, exceto minha esposa e seu Sr. Thomas. Isso reduziria os custos de reserva de quartos e levaria apenas 2 horas por dia para as pessoas do Harvey. Quanto a Jenny, eu queria eliminar quaisquer alegações de que foi apenas uma coisa única. Levei apenas 2 semanas para conseguir tudo. Detestei aquelas semanas. Eu sei que alguns vão dizer que uma vez não foi o suficiente, é claro que foi, mas eu queria vingança em todo o escritório, em todos que sabiam que minha esposa estava traindo e não me disseram nada. E levou um pouco mais de tempo. A maioria dos cônjuges que trabalham pareciam escapar uma vez por semana, alguns atravessaram a rua com mais frequência e outros talvez menos frequentemente. Não pegamos todos, mas o suficiente para meus planos. Jay e seu colega de trabalho mantinham o cronograma todas as quartas-feiras. Decidi trabalhar até tarde com frequência, mas não foi o suficiente. Era doloroso demais ficar em casa. Organizei outra viagem de emergência a Valps na quinta-feira, mas, na verdade, fiquei em um hotel perto do trabalho naquela noite. Sexta à noite, dirigi para o oeste para visitar David e Marie novamente e então fiquei no hotel novamente na segunda à noite. Jay começou a reclamar que eu estava a ignorando e, pelo menos da minha parte, o relacionamento ficou frio. Ela não tinha ideia de como estava gelado. Por qualquer motivo, ela tentou manter um relacionamento normal em casa, mas eu era de pouca utilidade e isso começou a aparecer em seu comportamento. Comecei a dormir no quarto de hóspedes e sair de casa cedo. Talvez eu tivesse minhas próprias obrigações no trabalho também. Talvez ela achasse que nosso casamento estava em apuros ou talvez ela tenha comprado minhas desculpas, ou talvez ela simplesmente não se importasse. De qualquer forma, isso não a impediu de almoçar nas quartas-feiras com seu colega de trabalho. Em todo caso, suas pausas para o almoço ficaram mais longas e, como descobri, pelo menos 2/3 dos funcionários da empresa traíam seus cônjuges, incluindo a maioria da equipe sênior. Acho que é verdade o que eles dizem sobre o peixe apodrecendo pela cabeça. Meses depois, percebi que nos 3 vídeos que vi, ela nunca mencionou meu nome. Ela não me difamou. Ela nem sequer mencionou minha existência. Eu simplesmente não era considerado nesta parte de sua vida. Havia uma ternura sexual entre os 2 parceiros, mas de uma maneira estranha, não havia uma intimidade real. Eles eram mais do que apenas companheiros sexuais, mas menos do que amantes. Eu pensei que meu casamento havia acabado naquela primeira quarta-feira quando vi minha esposa passar pelo saguão, colocar o braço ao redor da cintura de seu colega de trabalho e subir para o quarto deles depois de vê-los transando. Eu percebi que não haveria discussão, desculpas ou clichês. Eu estava pronto para destruir meu casamento e todo o escritório com ela. Eu não queria ouvi-la se desculpar e não queria vê-la chorar. Eu com certeza não queria ouvir que era apenas sexo. 3 encontros, na verdade 4, teriam calado qualquer alegação de que ela só me amava. Meu advogado preparou os documentos legais e Harvey preparou todo o resto. Às 10 horas da segunda-feira, um homem especial entrou no escritório Watson para entregar a Jay e Henry Thomas em suas mesas. Em seguida, ele entrou no escritório do CEO e entregou a empresa. Parece quase irônico agora, mas o CEO da Watson era George Walker e ele era um dos corruptos. George Walker tinha 67 anos e uma esposa troféu de apenas 29. Por que ele iria querer assediar uma secretária de 45 anos, eu nunca vou entender algumas pessoas. Meu celular tocou às 10h20 e eu o desliguei assim que começou. 5 operativos de Harvey começaram a entregar envelopes pesados de papel aos cônjuges reais de cada funcionário da empresa. Alguns tinham fotografias, outros tinham vídeos e todos receberam relatórios detalhados que poderiam ser usados em processos de divórcio. A esposa de Henry Thomas recebeu um envelope particularmente grande.
Outros receberam apenas cartas informando-os sobre o que estava acontecendo no escritório Watson, caso eles quisessem ter uma conversa franca com seus cônjuges quando chegassem em casa. Todos receberam uma nota curta que dizia: em nome da total transparência, você pode agradecer a Jenny Baxter por trazer isso à nossa atenção. Fiquei imaginando quantos amigos minha esposa traidora já teria na terça de manhã. O Watson desapareceu quase da noite para o dia. Meu processo contra a empresa foi seguido por pelo menos 20 divórcios espalhados pelo escritório, como um incêndio. Até alguns casamentos em que nunca encontramos evidências de adultério não sobreviveram. A administração tentou demitir qualquer pessoa que estivesse manchada pelo escândalo, apenas para ser confrontada com seu próprio envolvimento na confusão. Aqueles que eram inocentes saíram quase tão rapidamente, esperando preservar suas próprias reputações. A imprensa se inteirou do desastre e 2 semanas depois houve um artigo sobre a empresa que incluía a frase "a cônjuges que trabalham". Pergunto-me onde eles conseguiram isso. Aposto que era apenas algum marido maluco que não entendia como o mundo real funciona. Logo em seguida, os negócios cessaram e o escritório fechou em 2 meses. O prédio do escritório ficou vazio por quase 1 ano e, eventualmente, conheci a Jenny no escritório do meu advogado. Ela chorou muito após semanas de mensagens raivosas misturadas com negações, súplicas e tentativas bizarras de suborno e negociação. Finalmente, ela assumiu alguma responsabilidade pela sua situação e disse que se envolveu na empolgação e cultura das finanças. Não entendi o que sexo com seu colega de trabalho tinha a ver com finanças, mas definitivamente fazia parte da cultura. A desculpa não durou muito tempo e, eventualmente, ela disse que foi parcialmente minha culpa por não discutir minhas preocupações com ela. Acabou sendo minha culpa, afinal. Você não deveria ter que lembrar seu cônjuge para não se envolver com seu colega de trabalho. Mais importante ainda, você não deveria ter que lembrar seu cônjuge para não ter um colega de trabalho. Eu nunca realmente entendi a infidelidade de G e ela nunca explicou adequadamente para mim. Tudo o que sei é que ela mudou. Uma garota com olhos claros e aparentemente sincera, interessada em negócios, se transformou em uma mentirosa de 2 caras e extremamente enganadora, que parecia viver pelo lema "se ele não souber, não me machucará". Harvey me disse que eles só se encontravam às quartas-feiras durante o almoço e não aproveitaram minha ausência em casa naquele fim de semana para se encontrarem. Parecia que ela tinha algum tipo de casamento duplo estranho que limitava sua traição, mas não a eliminava. Harvey tentou me explicar que ele achava que era uma espécie de ritual perverso de ligação, que a cultura corporativa depravada de Watson implicava em se envolver com os colegas de trabalho. Havia até uma espécie de fidelidade perversa em jogo, onde os funcionários só tinham relações sexuais com uma pessoa e geralmente era a pessoa com quem trabalhavam mais próximos. Harvey achava que eles acreditavam que eram simplesmente mais espertos e superiores a todos os outros, seja por meio de algum segredo compartilhado que levava aos riscos que compartilham juntos ou em função de algum contrato social distorcido. Eu nunca entendi. Eu gostaria de poder dizer que parei de entender também, mas nunca parei de me importar com meu casamento com Gianni ou as circunstâncias que levaram ao meu divórcio com ela. Eu poderia ter passado minha vida tentando entender essas pessoas ou simplesmente ter seguido em frente. Eu escolhi a última opção. Me vinguei, mas não funcionou exatamente como eu planejava. Ganhei meus processos, mas as contas da empresa estavam vazias e Henry Thomas perdeu quase tudo no divórcio. Minhas próprias ações fizeram com que a empresa e o Thomas não pudessem pagar os processos contra eles. Isso é irônico, não é? Minha esposa perdeu o emprego e estava exigindo pensão quando me divorciei dela. Meu advogado argumentou que o desemprego dela era resultado direto da infidelidade, que causou o divórcio, e ela não recebeu a pensão. Até os cônjuges traidores e abusivos me ressentiram por arruinarem suas vidas com uma verdade desagradável. Eles pareciam me culpar tanto quanto culpavam seus cônjuges infiéis. É uma cidade grande, eu posso viver sem o amor deles, mas eu não esperava por isso. Uma esposa traída me surpreendeu mais do que as outras. Sheila Thomas se aproximou de mim em um bar uma noite. Ela era incrivelmente atraente e isso deveria ser mais do que suficiente para qualquer homem. Eu ainda estava bebendo a minha primeira cerveja. Ela se apresentou, sentou-se ao meu lado e colocou a mão no meu colo. Bem, ela me conquistou. Estou me divorciando do meu marido, mas quero me vingar ainda mais.
Quero dizer a ele que dormi com o marido dele. Você vai me ajudar, Sr. Becker? Perguntou ela. E aí, Jake, o que me diz? Você vai me desonrar e ajudar a humilhar o homem que censurado sua esposa? Eu não tinha certeza do que pensar sobre a palavra humilhar, mas decidi ajudá-la. E foi o que fiz até tarde da noite. Como disse, dormi no quarto de hóspedes por 2 semanas antes de atender minha esposa. Portanto, precisava de alguma compensação. Terminei 5 vezes naquela noite. Estava desidratado e precisei beber água a cada hora. Ao sair cedo na manhã seguinte, Sheila disse que estava indo para casa para esfregar isso na cara do marido. Lembrei-a de que eu já havia esfregado isso em meu rosto anteriormente e que adoraria fazer de novo. Ela riu e prometeu que eu faria isso em breve. A família de Gianni ficou furiosa e com raiva de mim por um tempo, então eu os sentei e mostrei o vídeo. Eles choraram, pediram desculpas e choraram novamente, mas não tanto quanto antes. No final, eles não me culparam pelo divórcio, embora tentassem me convencer a dar a ela uma segunda chance. Eu não consegui, não havia perdão em mim, por vida de mim, não conseguia me lembrar dela me pedindo perdão. Ela transformou meu coração em pedra e permaneceu assim por mais de 1 ano. Em algum momento do divórcio, enquanto eu contava aos meus amigos no trabalho o que havia acontecido, percebi que todas as minhas habilidades se fundiram quando eu precisava pegar minha esposa traindo. Sou um especialista em eletrônicos de alta tecnologia, mas ela foi pega comendo um sanduíche em um carro estacionado. Usei suborno ao porteiro e algumas câmeras de vídeo em miniatura que você pode comprar online. Também pensei em como era fácil pegá-los e como eles poderiam se esconder facilmente. Ouvi 2 conversas e tudo ficou às claras. Os casais atravessando a rua nem tentaram esconder seu envolvimento em traição. Que arrogância! Como dizem nos subúrbios, o que os vizinhos iriam pensar? Quero dizer, as pessoas deveriam saber. É quase um milagre que eles tenham se safado por tanto tempo. Comecei a me perguntar se o mundo em que vivia se assemelhava à realidade ao meu redor. Todo mundo, cada pessoa com quem eu trabalhava que se autodenominava um jogador, era solteira e só saía com seu braço direito. Percebi que estava sentado à mesa dos nerds novamente, tentando entender os descolados. Às vezes vejo Gianni nas ruas ou nas lojas. Não paro para falar com ela e não sei o que ela está fazendo. Quando ela me vê, parece que quer chorar. Nunca olho por muito tempo, a visão dela ainda quebra meu coração. Eu viro o rosto e ela sabe que é melhor não se aproximar de mim. Não sou mais o homem com quem ela se casou. A vida que eu conhecia se foi e estou recomeçando. Como disse, eu acendi o pavio e assoprei. Mal sabia eu que os estilhaços rasgariam meu próprio coração em pedaços. Obrigado por ficar até o fim, você é quem faz episódios como estes valerem a pena. Antes de ir, clique no like e se inscreva no canal. Vejo você no próximo.